No vasto e invisível mundo espiritual, existem entidades que caminham entre nós, mesmo que não possamos vê-las. São presenças silenciosas, muitas vezes imperceptíveis aos olhos comuns, mas que podem exercer uma forte influência sobre nossos pensamentos, sentimentos e atitudes. Esses espíritos, conhecidos como obsessores, não são figuras monstruosas ou saídas de contos de terror, mas sim seres humanos desencarnados, como nós, que ainda carregam mágoas, ódios, frustrações ou desejos de vingança. Eles não pertencem ao reino das fábulas ou das criações cinematográficas. São realidades espirituais que acompanham a humanidade desde os tempos mais antigos. A maioria desses obsessores são almas que, ao deixarem o corpo físico, não conseguiram se desligar completamente da vida terrena. Permanecem presas às emoções densas da matéria, como o rancor, a inveja, o apego, o ciúme e a raiva. São espíritos em sofrimento, muitas vezes inconscientes de sua própria condição após a morte. Alguns se agarram a pessoas específicas com as quais tiveram conflitos ou laços intensos em vidas passadas. Outros simplesmente vagueiam em busca de energia, de atenção ou de uma maneira de continuar sentindo-se vivos. Não são essencialmente maus, mas estão desequilibrados, presos em uma espiral de dor, e acabam por projetar essa dor nos encarnados com quem se conectam. A obsessão é o processo em que um espírito desencarnado influencia negativamente uma pessoa encarnada, gerando perturbações no seu estado emocional, mental e até físico. Essa influência pode se manifestar de formas sutis, como pensamentos repetitivos e negativos, mas também pode ser mais intensa, chegando a interferir diretamente nas ações e comportamentos do obsediado. É um laço invisível, mas profundamente real, que se forma pela sintonia vibratória entre ambos. Em outras palavras, é a afinidade entre os sentimentos do espírito obsessor e os sentimentos da pessoa encarnada que cria a conexão. A lei de atração espiritual é clara. Semelhante atrai semelhante. Se a pessoa nutre mágoa, ódio ou tristeza profunda, torna-se um alvo fácil para essas entidades perturbadas. É essencial entender que a obsessão não acontece de forma aleatória. O espírito obsessor encontra na vítima uma porta aberta, uma vibração compatível, uma fraqueza emocional ou moral. Por isso, manter-se espiritualmente vigilante é tão importante quanto cuidar da saúde física. A higiene mental e emocional é uma forma de autoproteção. Quando nos envolvemos com pensamentos negativos, atitudes egoístas, vícios ou ressentimentos, criamos brechas em nosso campo energético que facilitam a aproximação desses espíritos. Eles se alimentam das emoções inferiores, muitas vezes provocando situações para intensificá-las, criando um ciclo vicioso que prende o encarnado e o desencarnado em uma relação tóxica e destrutiva. Existem diferentes graus de obsessão, classificados tradicionalmente como obsessão simples, fascinação e subjugação. Na obsessão simples, o espírito influencia os pensamentos da pessoa, mas ela ainda tem domínio sobre si mesma e pode resistir. Na fascinação, o obsessor cria ilusões e falsas verdades, fazendo com que a pessoa acredite em ideias equivocadas, afastando-a da realidade e do discernimento. Já na subjugação, a influência é tão profunda que o indivíduo perde completamente o controle sobre sua vontade, tornando-se, em casos extremos, um instrumento direto das vontades do espírito obsessor. Cada uma dessas formas exige um cuidado especial e uma abordagem espiritual adequada para que o equilíbrio possa ser restaurado. Contudo, é importante reforçar que nem todo sofrimento humano está relacionado a obsessores. Existem doenças, transtornos mentais e emocionais que têm causas físicas, hereditárias ou psicológicas. Por isso, é necessário agir com responsabilidade e discernimento.
A obsessão espiritual é real, mas não deve ser usada como justificativa para todos os males. O bom senso é sempre o melhor caminho. Ao identificar sinais persistentes de desequilíbrio, é fundamental buscar ajuda médica e psicológica, ao mesmo tempo em que se busca o fortalecimento espiritual. O equilíbrio entre a ciência e a espiritualidade é o que proporciona uma visão mais clara e eficaz sobre nossa saúde integral. No ambiente espiritual, o que mais chama a atenção não é o número de obsessores, mas a quantidade de pessoas que vivem em desequilíbrio e, por isso, tornam-se vulneráveis a essas influências. Vivemos em um mundo onde o ódio, a pressa, a indiferença e a vaidade se tornaram comuns. Isso cria um terreno fértil para o crescimento da obsessão, pois muitos de nós não cuidamos de nossos pensamentos nem cultivamos sentimentos elevados. É como deixar portas e janelas abertas em uma casa desprotegida. Qualquer um pode entrar, especialmente quem não tem boas intenções. Por isso, a vigilância espiritual deve ser constante e o cultivo da paz interior uma prioridade. Esses espíritos obsessores, por mais perturbadores que sejam, não são nossos inimigos eternos. Eles são irmãos de jornada que, em algum ponto do caminho, se perderam. São almas que ainda não encontraram a luz e que precisam, mais do que castigo, de compreensão, oração e caridade espiritual. Combater um obsessor com raiva ou desprezo apenas alimenta ainda mais a ligação entre ambos. A melhor forma de romper esse elo é através do amor, do perdão e reforma íntima. Quando mudamos nossa vibração e buscamos nos melhorar, deixamos de oferecer o alimento que sustenta a obsessão. O perdão é uma das chaves mais poderosas para a libertação de vínculos espirituais negativos. Perdoar não é esquecer ou aceitar o mal, mas libertar-se da prisão emocional que nos prende ao passado. Ao perdoar, rompemos os laços energéticos que mantêm o obsessor ao nosso redor. E ao perdoar de verdade, elevamos nossa vibração, tornando-nos inalcançáveis a essas entidades que só se alimentam de dor. Nesse processo, ambos se libertam, o obsessor da necessidade de vingança ou controle, e o obsediado do sofrimento e da opressão espiritual. As casas espíritas, igrejas e grupos de oração sérios são lugares onde muitos desses casos de obsessão são tratados com respeito e sabedoria. Os trabalhos de desobsessão, quando realizados com amor e humildade, não servem para expulsar espíritos como se fossem inimigos, mas sim para dialogar, acolher e orientar essas almas que tanto sofrem. O objetivo não é a destruição, mas a cura. É um trabalho silencioso e muitas vezes invisível, mas de profunda transformação espiritual para todos os envolvidos. E é também um chamado para que cada um de nós assuma a responsabilidade por sua própria energia, sua conduta e sua vibração. Muitas pessoas acreditam que obsessores são seres distantes, raros, que só aparecem em casos extremos. Mas a verdade é que suas influências estão mais próximas do que imaginamos. O mundo espiritual está entrelaçado ao nosso, e os pensamentos, sentimentos e atitudes que cultivamos diariamente determinam a frequência em que vibramos. Essa vibração atrai entidades semelhantes. Se estamos presos a mágoas, culpas ou vícios, abrimos portas para companhias espirituais que se afinam com esses estados. Por isso, a obsessão, muitas vezes, começa de forma sutil, quase imperceptível, crescendo à medida que nos afastamos do equilíbrio interior. Os obsessores não agem à toa. Há sempre uma razão por trás de sua presença. Alguns estão ligados a nós por laços do passado, por mágoas antigas, por dores não resolvidas. Outros são espíritos confusos, perdidos, que se aproximam por afinidade. E há também aqueles que desejam vingança, acreditando que estão fazendo justiça. Independentemente da causa,
Todos são irmãos em sofrimento. São almas ainda mergulhadas na ignorância, na dor ou no desequilíbrio. Quando os enxergamos assim, com compaixão, conseguimos lidar com essas influências não com medo, mas com consciência. A maior proteção contra obsessores não está em rituais ou amuletos, mas no nosso estado interior. Pensamentos elevados, atitudes éticas e sentimentos de paz funcionam como verdadeiros escudos espirituais. A oração sincera, o cultivo do perdão, o hábito da gratidão e o esforço para melhorar um pouco a cada dia são práticas que transformam a nossa energia. Ao mudarmos nossa vibração, cortamos o vínculo que sustenta a obsessão. Afinal, o obsessor precisa de sintonia para se manter presente. Sem afinidade, ele se afasta naturalmente. Também é importante entender que, às vezes, somos nós que nos mantemos presos a padrões de pensamento que alimentam a obsessão. Quando nos entregamos à culpa, ao vitimismo ou ao ódio, somos os principais causadores do próprio sofrimento. Nesses casos, não é necessário que haja um espírito obsessor externo. Nossa própria mente se encarrega de nos aprisionar. Por isso, o autoconhecimento e a reforma íntima são tão importantes. Curar as feridas internas é essencial para afastar qualquer influência espiritual negativa. A caridade, o serviço ao próximo e a empatia também são formas de purificação espiritual. Fazer o bem não é apenas um gesto bonito, é uma estratégia poderosa de proteção. Espíritos de luz se aproximam de quem vibra no bem, auxiliando, amparando e guiando. Ao contrário, o egoísmo, a raiva e a inveja enfraquecem nossa energia e facilitam a aproximação dos obsessores. Por isso, toda atitude de amor verdadeiro é uma forma de blindagem. A libertação de uma obsessão exige esforço contínuo. Não basta uma oração isolada ou uma mudança momentânea. É um processo de renovação interior, onde a alma se fortalece, se ilumina e se liberta. E, quando isso acontece, não apenas nos afastamos dos obsessores, muitas vezes também ajudamos essas almas a reencontrarem seu caminho de luz. A obsessão não é um castigo, mas um chamado ao crescimento. Quando acolhida com consciência, se transforma em oportunidade de cura para ambos os lados. No final, o mais importante é lembrar que não estamos sozinhos. Sempre há amparo espiritual ao nosso redor, mas é preciso fazer a nossa parte com sinceridade, disciplina e amor. Cada esforço para evoluir é um passo na direção da libertação, e cada alma que se liberta da sombra acende mais uma luz no caminho da humanidade.